Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, vamos seguindo. Então, conforme a nossa programação de máquinas e motores, a gente vai fazer a nossa prova amanhã, né? Hoje vamos encerrar esse finalzinho aqui da parte teórica. E aí, sexta-feira, dia 5, às 19, a gente faz o encerramento, né? Aqui. Aí eu passo notas, frequências e vou tirando dúvida de cada um. Então, vamos seguindo aqui. Situações especiais que ocorrem em bombas, né? Qual o termo aqui? Bomba afogada. Neste caso, a altura estática de aspiração deve ser considerada negativa. Ontem a gente viu a altura de sucção e a altura de recalque, né, que geralmente é indicado pelo fabricante, caso tu vá fazer uma instalação, enfim. Só vai te envolver em cálculos dessas alturas se tu te envolver num projeto de bomba. Então, quando ele fala aqui, ó, altura de sucção negativa, a bomba está abaixo do nível do reservatório, né? Então tá aqui uma bomba centrífuga, aqui uma válvula, enfim. Aqui ele chama de crivo de sucção, né? Então a bomba aqui está abaixo do nível, né? Então a altura aqui é negativa. Então ele chama aqui de bomba afogada. Para estar afogada, a bomba não precisa necessariamente estar dentro do líquido. Então aqui, ó, ela está diferente, está por fora porque está usando um crivo. Quando ocorre da bomba, aí depende do tipo da bomba, né? Tá dentro do reservatório. Diz-se que a bomba está submersa, tá? Então, vamos separar bem aqui, ó. Bomba afogada é quando a altura de sucção da bomba está abaixo do nível do reservatório. Altura negativa. Ó. E bomba submersa é quando a bomba está dentro do fluido, já direto na sucção. Tranquilo? Aqui fala aqui outra questão. Aqui, por exemplo, tanto a bomba afogada quanto a bomba submersa em relação à sucção, né? Aqui no recalque, que a gente sabe que é na saída da bomba, né? Durante a fase de início de bombeamento, é preciso considerar, ó, a altura de recalque que a gente falou ontem. Claro, na manutenção a gente não vai se preocupar muito, porque já está instalada, ou tu vai tirar para fazer manutenção, enfim. Estou dizendo caso vocês se envolvam em especificar a altura, né? Como altura geométrica de recalque. Uma vez estabelecida o escoamento, esta altura estática irá diminuir até um valor, né, de altura estática. Pode-se ainda encontrar situações nas quais os tanques de aspiração de recalque estejam à pressão atmosférica, tá? Então, ele chama aqui, para a gente simplificar, que quando a altura de recalque, lembrando, né, altura de sucção é do centro da sucção até o nível. Então, aqui, ó, a altura de sucção é positiva, diferente da bomba afogada, que a gente viu anteriormente. Ó, diferente aqui da bomba afogada, que é a altura negativa. E do centro da sucção até a altura máxima da tubulação é a altura de recalque. Então, o que ele está dizendo aqui? Que caso, por algum motivo, essa altura ultrapasse o indicado pelo fabricante, né, ele dá esse sifão no recalque. Ok? Aqui, de novo, né, mostrando aqui a altura positiva, diferente da bomba afogada, né, de sucção, e a altura aqui de recalque, sempre considerando a altura máxima de saída da tubulação. Ok? Aqui comentários sobre pressões, né? Para bombas, claro, aí depende da empresa, enfim.
se é possível ou não, né? É sempre interessante nesses equipamentos estar um manômetro próximo na saída de recalque, próximo na entrada de sucção. Porque aí, aqui tu consegue controlar com esse manômetro se está chegando fluido na pressão desejada. E no recalque, o que tu vai esperar? A especificada na bomba. Né? Se a bomba especifica lá, essa bomba ela atinge pressão de trabalho X kgf por centímetro quadrado. É o que tu vai esperar nesse manômetro de saída. Então aqui, simplificando a vida, né? É o que a gente espera, né? Será que está chegando fluido na bomba? Aí tem que ter um manômetro no decorrer do caminho na entrada da sucção, né? Não digo próximo da bomba, né? E no recalque sempre especificado pelo equipamento. Então, pressões. As pressões são as pressões no centro das bocas de entrada e saída de uma bomba. Esses valores podem ser obtidos por leituras de manômetro, nenhum segredo. Como estes equipamentos registram a pressão na entrada dos mesmos, algumas correções devem ser feitas. Então, aqui é questão de rendimento da bomba, tá? Isso aqui, esse cálculo aqui, só vai ser interessante num projeto de bomba, tá? Não é o nosso caso aqui. A gente, pelo curto período de tempo, né, não é o objetivo aqui o projeto. Eu só dou umas dicas, né? Quando tu tem que calcular a altura de sucção e a altura de recalque? Apenas quando tu trabalhar no setor de engenharia inventando uma nova bomba. Mas se eu vou instalar e não sei as alturas. Bom, entre em contato com a assistência técnica do fabricante daquela bomba que tu está usando, que eles têm que te informar. É assim que vocês vão trabalhar. Assim como essas pressões. Mas o mais comum, né, é tu ter um manômetro antes da sucção e depois do recalque. Depois do recalque é mais fácil, porque é especificada pelo equipamento. Antes, ela tem que ser um pouco abaixo. Aí tu tem que ter uma ideia do equipamento anterior para saber quanto de pressão que vai chegar nessa bomba. Aí fala aqui, ó, Z2, Z1, diferença de cota entre linhas de centro de manômetros. Assim, se os manômetros forem montados no mesmo nível, este termo é nulo. Tá? Claro, o que ele está dizendo aqui, ó? As alturas de manômetros aqui influenciam também até no registro. Mas, basicamente, isso aqui é mais na engenharia de quem vai, digamos assim, a empresa de fertilizante, digamos assim, teve uma empresa que abriu uma nova unidade. Bom, teve um conjunto de engenheiros que fizeram toda a planta da empresa, toda a interligação de tubulações, aquela coisa. Então, os engenheiros que se envolveram nisso, eles consideraram até essas alturas de posicionamento de manômetro. Mas no nosso caso, da parte técnica, o que interessa é isso. Qualquer equipamento, no recalque do equipamento, a pressão indicada aqui no recalque, vocês têm que esperar, né, o especificado do equipamento. Nunca vai dar mais, né? Vai dar menos. Aí pode ser problema na bomba. E na chegada, né? Porque vai saber se não está chegando o fluido na bomba, o problema não é na bomba, é na anterior. Aí depende do equipamento. Ok? Aí aqui só curiosidade, tá? Curva característica do sistema, altura geométrica com tanques pressurizados, altura manométrica do sistema. Aí de novo, ó. Só para curiosidade, ele fala aqui, ó, essa altura total aqui que ele chama de manométrica, a de recalque, sempre ali do centro da sucção até a altura máxima da tubulação, e a de sucção, que nesse caso é positiva, considerado com o nível do fluido, exceto na afogada, que é a altura negativa. Tá? Curiosidade, isso aqui vocês só vão se envolver
se tiver projetando e inventando uma nova bomba. Se não, é só pedir essas alturas no fabricante, que é muito fácil, porque se a empresa compra ali referente àquele fabricante, eles te dão assistência técnica pronta entrega, e não sei quem da empresa vai entrar em contato. Tá? Aí aqui, ó, o cálculo dessas alturas, referente à pressão, tudo. Aí ele fala aqui, ó, o expoente N depende da formulação da perda de carga adotada para o caso de modelos que envolve diagrama, enfim, será igual a 2 para expressões desse carinha aqui. A função f terá termos quadráticos provenientes da energia cinética e termos de expoente das expressões de perda de carga e assim por diante. Então, assim, ó, uma coisa vocês têm que saber como técnico de cabeça. O que é perda de carga? Perda de carga existe em qualquer tubulação de gás ou de fluido, existe na pneumática, existe na hidráulica, existe em exaustão, exaustores existe, e em bombas. Então, o que significa isso? Quanto maior o comprimento, à medida que aumenta o diâmetro da tubulação, e em cada curva, em cada redução, o que vai acontecer? Vai ocorrer perda de eficiência do equipamento. Ou seja, perda de carga. Isso vocês têm que saber como técnicos de cabeça. O que é perda de carga? Aí tem, é o que eu digo, ó, tem na pneumática, tem na... Onde vocês vão pensar em perda de carga? Hidráulica, pneumática, exaustores. Não adianta só botar lá, comprar um exaustor, meter tubulação, será que vai succionar? E bombas. O que é isso? Quanto maior o comprimento das tubulações, à medida que tu aumenta diâmetros com redução, em cada curva que tu coloca, o que acontece? Perda de eficiência. Ou seja, perda de carga. Quem é que verifica se vai uma bomba succionar, um exaustor, enfim? O engenheiro. O engenheiro calcula a perda de carga para ver se vai funcionar ou não. Então, não é só comprar o equipamento, comprar a bomba, meter lá a bomba em tal parte lá da empresa, enfim, vai succionar, está tudo resolvido. Não, tem que considerar essa perda de carga. Quem vai calcular isso? Aí é o engenheiro. Assim como exaustores e assim por diante. Tá claro o que é perda de carga? O que vocês têm que saber, a obrigação de um técnico tem que saber o significado da perda de carga, né? Quem calcula é o engenheiro. Aqui fala ponto de funcionamento, curiosidade, tá? Isso aqui é parte de engenharia, que não é o nosso objetivo nesse momento. A curva de carga da bomba representa a energia que esta pode fornecer ao líquido para cada vazão que circula na máquina. A curva característica do encanamento, que também é uma curva, altura por vazão, né? Representa a energia exigida pelo sistema para que circule uma determinada vazão. Então, ele chama a vazão aqui Q. O que interessa numa bomba? Dois fatores. Pressão, que é o mais comum de medir, e vazão. A pressão, geralmente kgf por centímetro quadrado, ou bar, e vazão, geralmente, é metros cúbicos por hora, que informa a especificação do equipamento. A condição de equilíbrio será encontrada quando a energia solicitada pelo sistema puder ser fornecida pela bomba. Esse ponto de equilíbrio é chamado de ponto de funcionamento do sistema e será o ponto de intersecção das duas curvas. Então, assim, ó, nós técnicos vamos se envolver nisso aqui? Não.
única chance de vocês se envolverem nisso, o que ele está verificando aqui? Alturas manométricas em relação à vazão. É caso vocês, como técnicos, tenham um cargo de projetista inventando uma nova bomba. Para quê? Para ver se as dimensões da bomba que vocês estão fazendo vai ter aquela eficiência de vazão e pressão. Aí vocês têm que analisar essas curvas. Ok? Assim como a alteração de descarga da bomba, recalque, proporcionada pela bomba num determinado sistema, pode ser alterada pela modificação do ponto de funcionamento. Essa modificação pode ser conseguida pela variação da rotação da bomba, que não é comum, né? É rotação fixa, que altera a posição da curva da bomba. Tá? Então, aqui, análise do recalque para um projeto de bomba. É isso que a gente tem que fazer. Então, qual é o principal controle para verificação se o equipamento está funcionando em condições? Bom, um manômetro no recalque da bomba. Aí tu tem que saber a pressão que aquele equipamento fornece. Se está próximo daquela pressão, a bomba está funcionando. Se tiver muito abaixo, pode ser que a bomba está com problema. Ou não está chegando fluido na sucção. Aí tem que ver o manômetro antes da bomba. Ok? A outra maneira de se modificar a posição do ponto de funcionamento é através da regulagem do registro de saída de bomba. Então, aqui aí depende do processo da empresa, tá? Então, dependendo da vazão e da vazão, principalmente, da vazão que a empresa necessita, a válvula seguinte, depois do recalque, tu regula a vazão. Aí depende do processo. Ó, a abertura ou fechamento do registro altera as perdas de carga, cuidado com isso, por isso que é importante, do sistema, alterando a posição da curva do sistema e, consequentemente, estabelecendo um novo ponto de funcionamento. Aí, de novo, aqui, ó, análise de perda de carga e controle de vazão de uma bomba para projeto. Por isso que não vale a pena a gente analisar essa curva nesse momento. Ok? Estabilidade de funcionamento. Quando se utiliza bombas com curvas ascendentes e descendentes em sistemas nos quais a altura manométrica varia durante a operação, pode-se ter um comportamento instável do sistema. Desconsiderando as perdas de carga, para simplificar a análise, se a bomba possuir uma curva estável, puramente descendente, B, à medida que o reservatório enche, o ponto de funcionamento irá se deslocar partindo de D em direção ao ponto E, diminuindo a vazão que a bomba proporciona, e o nível será o nível máximo atingido pelo reservatório. Tá? Então, simplificando a vida, a gente viu que do centro da sucção da bomba até o nível do fluido de sucção, altura de sucção, e do centro da sucção até o próximo nível, né, a altura máxima da tubulação, a altura de recalque. Então, ele está tentando aqui comentar, mas é mais para fim de projeto, que a alteração dessas alturas altera a eficiência da bomba. Onde vocês vão pegar a informação que eu passei, pega com assistência técnica nessas duas alturas. Se vocês se envolverem, que é mais difícil, mais raro de acontecer num projeto, aí vocês vão ter um treinamento para calcular essas alturas. Vocês só vão calcular essas alturas caso trabalhem inventando, né, ou projetando uma nova bomba.
Se a bomba utilizada apresentar uma curva característica ascendente e descendente, que é instável na região anterior ao ponto máximo, à medida que o reservatório irá se enchendo, o ponto de funcionamento deslocará de I para M até atingir o ponto máximo. Então aqui, simplificando aqui essa parte aqui, tá, pessoal? Que essas alturas influenciam na eficiência da bomba. Ok? Cavitação. Aí aqui um defeito que ocorre em bombas, né? Definição. Cavitação é um problema que faz a vida da bomba ser reduzida significativamente, danifica ela, né? Principalmente o impulsor, rotor, né? É um fenômeno físico que ocorre pela evaporação de óleo a baixa pressão, interferindo na lubrificação e destrói a superfície dos metais. Tá? Então, basicamente, é a evaporação de óleo. É um fenômeno físico que ocorre principalmente no interior do sistema hidráulico e que consiste na formação de bolhas de vapor no meio do fluido. Ou seja, o famoso que a gente chama o vazio, né? Entrada de ar, vamos dizer assim, por bolhas. Entre aspas, entrada de ar na bomba, né? Isso ocorre quando a pressão estática absoluta local cai abaixo da pressão do vapor do líquido e, portanto, causa a formação de bolhas de vapor, né? Muito por evaporação de óleo, no corpo do líquido. Isto é, a evaporação de óleo a baixa pressão na linha de sucção. A cavitação causa graves problemas, pois interfere na lubrificação e destrói a superfície dos metais. No lado da sucção da bomba, as bolhas se formam por todo o líquido. Isto resulta num grau reduzido de lubrificação e numa consequente aumento de desgaste. Tá? Principalmente bombas de bombeamento de óleo, tá? Aqui, principalmente. Tá? Então, de uma certa forma, se a gente falar de uma forma simples na parte de cavitação, entrada de bolhas de ar, vamos dizer assim, né? Aqui, no caso, por evaporação de óleo. Especificação da cavitação. A cavitação é muito prejudicial, tanto para a bomba quanto para o sistema. Por essa razão, os fabricantes especificam as limitações de seus produtos. Os fabricantes de bombas de deslocamento positivo geralmente especificam a pressão menor que a atmosférica, que deve ocorrer a entrada da bomba para encher o mecanismo de bombeamento. Contudo, as especificações para essas pressões não são dadas em termos de escala de pressão absoluta, mas em termos de escala de pressão de vácuo. Então, muito cuidado na entrada de fluido na bomba, né? Colapso da cavidade. Conforme essas cavidades são expostas a alta pressão na saída da bomba recalque, as paredes das cavidades se rompem e geram toneladas de força por centímetro quadrado. O desprendimento de energia gerada pelo colapso das cavidades desgasta as superfícies do metal. Se a cavitação continuar, a vida da bomba será bastante reduzida e os cavacos destas migrarão para outras áreas do sistema, prejudicando outros componentes, tá? Aí aqui, uma indicação de problema em relação à cavitação. Claro, né? Não é só isso, comparando as bombas que a gente utiliza aqui em Rio Grande, que a gente comentou bastante em manutenção. Indicação de cavitação. A melhor indicação de que a cavitação está ocorrendo é o ruído, né, da bomba. O colapso simultâneo das cavidades causam vibrações de alta amplitude e são transmitidas por todo o sistema, provocando ruídos extremamente gerados na bomba. Durante a cavitação ocorre também uma diminuição da taxa de fluxo da bomba, porque as câmaras da bomba não ficam completamente cheias de líquido e a pressão do sistema se desequilibra. Então,
uma das principais indicações de cavitação é ruído. Tá? É aqui, comentando 10% de suspensão de ar, 5%, né? E assim por diante. Claro que não é simples assim. O principal é a questão da cavitação, principalmente em bombas que estão transmitindo em óleo, evaporação de óleo é uma das indicações. E no nosso caso, que é só muito bomba centrífuga radial, com transmissão, enfim, de alguns ácidos, enfim, por algum motivo, a entrada de ar. Causa de formação da cavitação. As cavidades formam no interior do líquido porque o líquido evapora, não só o óleo, né? O líquido transmitido, por algum motivo, algum aumento de temperatura, enfim, gerou essas bolhas de ar. A evaporação, neste caso, não é causada por aquecimento, mas ocorre porque o líquido alcançou uma pressão atmosférica absoluta muito baixa. Causas: dimensionamento incorreto da tubulação de sucção, filtro ou linha de sucção obstruídos, por algum motivo, por isso que é interessante o manômetro antes da sucção, reservatórios despressurizados, filtro de ar obstruído ou dimensionamento incorreto, óleo hidráulico de baixa qualidade, aqui para bombas de óleo, tá? Procedimentos incorretos de partida a frio, óleo de alta viscosidade, excessiva rotação da bomba. Isso aí a gente não se preocupa muito, né? Porque é de rotação fixa, né? Só se alguém fazer alguma barbeiragem por algum motivo, trocar o motor, mas é difícil. Conexão de entrada da bomba muito alta em relação ao nível de óleo do reservatório. Então aqui comentários, tá? Sobre a cavitação, principalmente entrada de ar por evaporação do líquido. Vamos falar dessa forma, né? Do líquido que está sendo bombeado. Ele, de alguma forma, evaporou, né? E entrou bolhas de ar, vamos dizer assim, dentro da bomba. Geralmente, aumenta o ruído da bomba, né? E diminui a vida útil. Ok? Aqui, só comentários, né? De turbinas a vapor. Conceito. Turbina a vapor é uma máquina rotativa que consome energia térmica do vapor, da água, transformando em energia mecânica. Uma espécie de uma máquina a vapor, né? São máquinas térmicas que utilizam energia de vapor sob a forma de energia cinética. Deve-se transformar em energia mecânica a energia contida no vapor sob a forma de energia térmica e de pressão. A história registra a construção de dispositivos rudimentares que se baseiam-se no princípio de ação ou de reação das turbinas atuais em épocas longínquas. O desenvolvimento da turbina a vapor como um tipo realmente útil de acionamento primário até sua forma atual ocorre somente nos últimos 70 anos, tá? Aqui é um pouquinho de história, não é o principal. A aplicação. Sua maior aplicação é no acionamento de bombas, compressores e geradores de energia elétrica. Embora inventada e conhecida há alguns séculos, seu desenvolvimento e aplicação de forma prática se deu principalmente nas últimas décadas, tá? Do ponto de vista termodinâmica, a turbina a vapor transforma energia mecânica relativamente grande, parte da energia térmica que consome. Sua eficiência pode ser considerada boa, aí conforme o fabricante, né, a eficiência. Especialmente nas turbinas de grande capacidade, acionadas por vapor de alta pressão. Tá? Então aqui, claro, o princípio é a entrada de vapor, muito por caldeiras, né? E o vapor vai circulando e vai turbinando, vai dando rotação, aqui transformando em rotação da máquina. Aí aqui fala em algumas partes de uma turbina de vapor, tá?
mas o princípio é esse, né? Entra o vapor, transforma energia térmica em energia mecânica, principalmente em rotação, torque, né? Torque e RPM. Do ponto de vista mecânico, a turbina a vapor pode ser considerada ideal, pois a força de propulsão é aplicada diretamente no elemento de rotação da máquina, não sendo necessário, como no caso de máquinas alternativas a vapor, um dispositivo do tipo biela-manivela para transformar o movimento alternativo em rotativo. Devido ao fato de apenas possuir peças com movimentos de rotação, quando recebe o vapor, né? Não tem o inconveniente de desbalanceamento mecânico, como no caso das máquinas alternativas a vapor e a combustão interna. É o equipamento mecânico que se presta muito bem para o acionamento de máquinas que exigem torques constantes e rotações elevadas, como no caso de bombas geradoras de energia elétrica que a gente comentou da aplicação. Geradores de energia elétrica e compressores rotativos. Como as partes lubrificadas de uma turbina são os mancais principais, o sistema governador e as engrenagens do redutor de velocidade, não existindo nenhuma parte de escorregamento linear, como nas máquinas alternativas, o consumo de lubrificante é mínimo. Curiosidade. Geralmente o óleo circula no sistema de lubrificação, sendo refrigerado e filtrado o óleo, podendo ser usado por um longo período de tempo sem necessidade de substituição. Aí depende, né, da indicação que a gente comentou em manutenção. Então, o custo de lubrificação é baixo quando comparado com as máquinas alternativas de potência elevada. Aí aqui, curiosidade, né, o principal é a gente só ter uma noção sobre essas turbinas a vapor. Princípios básicos de funcionamento. Em uma turbina a vapor, a transformação de energia de vapor em trabalho é feita em duas etapas. Inicialmente, a energia a vapor é transformada em energia cinética. Entra vapor, transforma em rotação. Para isso, o vapor é obrigado a escoar através de pequenos orifícios de formato especial, denominados expansores, onde, devido à pequena área de passagem, adquire alta velocidade, aumentando sua energia cinética, mas diminuindo, consequentemente, sua entalpia energia. Vamos simplificar a vida, né? Entra vapor, transforma em rotação, né? A turbina. E um expansor, além do aumento de velocidade e da diminuição de entalpia, ocorre também queda de pressão. Queda na temperatura e aumento de volume específico de vapor. Na segunda etapa da transformação, a energia cinética obtida no expansor é transformada em trabalho mecânico. Esta transformação de energia pode ser obtida de duas maneiras distintas, segundo o princípio de ação e reação. Curiosidade, tá? Assim sendo, os princípios de ação e reação são as duas formas básicas como podemos obter trabalho mecânico através da energia cinética inicialmente obtida. Olha só, às vezes os livros complicam a vida à toa, né? Qual é o princípio aqui de ação e reação? Entra vapor na tubulação em arco e transforma em rotação na turbina. É esse o tal da ação e reação. Se o expansor for fixo e o jato de vapor dirigido contra um anteparo móvel, a força de ação do jato de vapor irá deslocar o anteparo na direção do jato, levando peso W. Rotação. Se, entretanto, o expansor puder mover-se, a forma da reação que atua sobre ele fará com que se desloque em direção oposta ao jato de vapor, levando ao peso W. Em ambos os casos, a energia de vapor for transformada, tudo isso, ó, o vapor que entra transforma em rotação, no expansor, e esta é energia cinética, então convertida em trabalho. Que trabalho é esse? Rotação e torque na saída da turbina. Classificação de turbinas a vapor. Pode ser classificadas pelo fornecimento de vapor, condições de exaustão, pelo princípio de funcionamento e direção do fluxo.
quanto a fornecimento de vapor e condições de exaustão. Turbinas de condensação. Aqui é assim para simplificar, né, pessoal? Aqui vou passar mais batido. Aqui a gente só tem que saber que existe turbina de vapor e qual é o princípio básico de funcionamento. Vocês saberem todos os tipos e como funciona cada tipo não é tão assim obrigatório para um técnico recém-formado saber. Se me perguntar hoje, quais tipos de turbina a vapor? Eu não sei, mas eu sei o princípio básico de uma turbina a vapor. Se um dia eu trabalhar com isso, aí sim, aí eu me especializo. Então, turbinas de condensação, pressão de descarga menor do que a atmosférica. É um tipo de turbina mais empregado para a geração de energia e a conexão de saída de vapor da turbina. É ligado a um condensador para fazer o vácuo. Turbinas de não condensação ou contrapressão. Pressão de descarga superior à atmosférica. São amplamente utilizadas em processos fabris, onde o vapor de descarga pode ser usado para processo ou aquecimento e a pressão de saída é controlada através de uma estação regulatória para manter a pressão no processo desejado. Então, aqui, curiosidades, né? Quanto ao princípio de funcionamento, turbinas de ação. Nas turbinas de ação, a queda de pressão de vapor ocorre somente em peças estacionárias, peças paradas. Nelas predomina a força de impulsão e os estágios podem ser dois tipos. Estágio de pressão, conhecida como Retaux, estágio de velocidade, conhecido em Curtis. Cara, não interessa isso para nós, né? O principal, que independente do tipo do equipamento, o mais comum é receber o vapor e o vapor força as peças a girar ou fazer, de repente pode ter um sistema de turbina que gire e está interligado uma biela manivela e fazer alternativo. Resumindo, ela recebe vapor e transforma em trabalho mecânico. Em um estágio de ação, toda a transformação de energia do vapor em energia cinética, energia mecânica, ocorre nos expansores. Em consequência, haverá uma queda de pressão do vapor e um aumento de velocidade. Na roda de palhetas móveis, não haverá expansão queda de pressão, pois as palhetas móveis, que é o que recebe o vapor, têm seção simétrica e que resulta em áreas de passagem constantes de vapor. Não havendo expansão, a velocidade do vapor em ação às palhetas móveis ficará constante. Não obstante, haverá uma queda de velocidade absoluta do vapor nas palhetas móveis, transformando assim a energia cinética obtida dos expansores em trabalho mecânico. Tá? Mesmo princípio, né? Entra o vapor pelos expansores, né? Ele pega uma espécie de palhetas que transforma em rotação. Só isso. Aí aqui, comentando aqui, turbinas de reação. Em uma turbina de reação comercial, teremos sempre vários estágios, colocando em série, sendo cada estágio constituído de um anel de expansores, que é para intensificar a entrada de vapor, também chamado de roda de palhetas fixas, seguido de uma roda de palhetas móveis. Tanto as palhetas fixas como as móveis têm seção assimétrica, o que resulta em áreas de passagem convergentes para o vapor em ambas. Por essa razão, em uma turbina de reação comercial, parte da expansão do vapor ocorrerá nas palhetas fixas e parte ocorrerá nas móveis. Nas palhetas fixas, teremos, portanto, uma expansão parcial de vapor, resultando em uma queda de pressão e aumento de velocidade. É o mesmo princípio, né, pessoal? Nas palhetas móveis, ocorrerá o restante da expansão, resultando em uma segunda queda de pressão e um aumento de velocidade de vapor em relação à palheta. Entretanto, mesmo havendo um aumento de velocidade de vapor em relação à palheta móvel,
causada pela expansão, a velocidade absoluta do vapor nas paletas móveis cairá, pois essas atuam não só como expansores, como também pelo princípio de ação, transformando velocidade gerada em trabalho mecânico. Pô, pessoal, simplificando a vida aqui. Chega o vapor na turbina, entra o vapor em expansores, que é para aumentar a pressão ali, e esse vapor pega em palhetas que vai transformando em movimento de rotação, simplificando isso. Quanto à direção do fluxo, as turbinas podem ser de fluxo. Aí tem vários tipos, né? O vapor pode entrar no sentido do raio, da parte que gira, do sentido axial do eixo ou helicoidal, entrada do vapor. Tipos de turbina. Turbina de ação simples ou de Laval. Esse tipo de turbina consiste em um ou mais bocais fixos que descarregam vapor sobre uma fileira de palhetas móveis montadas num disco acoplado a um eixo. A expansão do vapor ocorre completamente nos bocais. As palhetas móveis não conseguem absorver toda a energia cinética do vapor e, consequentemente, a velocidade do vapor na saída é alta, constituindo-se numa perda de energia. Possui baixo rendimento, entretanto, pela sua simplicidade de projeto e a construção. É recomendada para pequenas potências. Tá? Curiosidade de tipos aqui, de turbinas a vapor. Turbina Kurtz, velocidade escalonada. Como forma de aproveitar as perdas de energia experimentadas nas turbinas de ação simples, velocidade residual relativamente alta, são adicionadas duas ou mais filas de palhetas móveis, intercalando-se entre as palhetas fixas. As fixas são montadas na carcaça e têm como único propósito direcionar o jato de vapor sobre as palhetas móveis. Ok? E essa que eles chamam aqui de retô, pressão escalonada, ao invés de a queda total de pressão ocorrer em um único bocal ou conjunto de bocais, a queda de pressão é dividida em duas ou mais fileiras de bocais. Com este arranjo, se obtém um efeito semelhante ao que se teria com um arranjo de duas ou mais turbinas Laval em série. A vantagem reside em que se pode obter uma velocidade de palhetas mais adequadas em termos de resistência de materiais. Então, assim, pessoal, para não ficar massacrando, né, isso aqui, tem vários tipos, tá? Então, por exemplo, tem outra aqui que é Kurtz e Retô ao mesmo tempo, tá? Não está dizendo muito. O principal aqui que vocês têm que saber... o que é uma turbina a vapor? Bom, recebe vapor, por exemplo, numa caldeira, entra nos expansores, pega numas palhetas e transforma em rotação. E existe vários tipos. Quais os tipos? Porra, aí não precisa ficar lembrando de cabeça, não tem necessidade. Se um dia tu trabalhar com isso, aí tu te especifica na que tu vai trabalhar. Então aqui tem, ó, turbinas Kurtz Retô, Parson, Kurtz Parson, né? E assim por diante. Aqui muito simplificado, né? Quais os componentes de uma turbina? Bom, qualquer máquina tem carcaça, né? Eixo ali que vai transformar em movimento mecânico, claro, se tem eixo, tem mancais, rotor ou disco, vedações, bocais, as palhetas móveis, diafragma, né? E assim por diante. Tranquilo? O que eu estou passando aqui para vocês? É o principal que interessa, né? O que é uma turbina a vapor, o princípio de funcionamento. Entrada de vapor, passa por expansores, pega nas palhetas e transforma em rotação. E que existe vários tipos. Tranquilo, senhores? Alguma pergunta, algum comentário? Da minha parte seria isso. Ok? Então, com isso eu encerro a parte teórica.
Então, qual era o objetivo dessa disciplina? É classificação, é tu ver os equipamentos, conceitos, características, principais tipos, aplicações, né, desses equipamentos que a gente viu. Ok? Então, vamos passar aqui uma chamada. Cristiano não veio. Edson não veio. Elson. Presente. Gabriel não veio. Clay. Presente. Lennon. Presente. Luiz não veio. Nicolas. Presente. Rafael. Presente. Robson. Aqui. E Wagner. Presente. Ok, senhores, da minha parte é isso. Agora, amanhã, às 7, eu passo a prova para vocês, explico. E sexta-feira, passo notas, frequência, tiro dúvidas e a gente encerra a disciplina. Feito? Então, se não tem perguntas, nos falamos amanhã às 7. Boa noite para todo mundo. Falou aí, guris. Boa noite. Boa noite aí, Boa noite, pessoal. Falou aí, meu. Boa noite. Falou, pessoal.